Som. Esse é o tema que a gente tem escolhido para sermos desafiados durante esse mês. Nós estamos estudando a reunião de Jesus com os discípulos naquela ceia, aqueles capítulos onde Jesus dá as instruções. Queria começar analisando hoje o capítulo 16 de João, pensando com você sobre uma pergunta. Quais seriam as suas instruções, as suas palavras, sabendo que aquele era o último encontro que você teria com as pessoas que você mais ama? Quais seriam suas palavras? Palavras despedidas, palavras talvez de saudade. Quais seriam suas palavras, sabendo que aquele era o último encontro com as pessoas que você mais ama? Capítulo 16 de João faz parte dessas palavras. A gente vai ler o capítulo todo, prestando bastante atenção a como o capítulo, de certa forma, se divide e como os assuntos todos convergem para um ponto só, a vinda do Espírito Santo. Vamos ler então capítulo 16 todo, Evangelho de João, capítulo 16. Diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Jesus estava preocupado que eles tropeçassem e eles se pervertessem e se perdessem. Esse escândalo aqui não é simplesmente você achar ruim alguma coisa, mas é se perder mesmo, é tropeçar e se perder. Então ele diz: eu tenho dito essas coisas, a minha conversa com vocês é sobre uma luz, sobre uma preocupação, é que vocês não se percam. Então diz o versículo 2: Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai e nem conhecem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará até um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis, e eu vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, ela tem tristeza. Perceba que Jesus está falando do novo nascimento. A mulher, quando está para dar à luz, ela tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ser nascido ao mundo, de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis.
em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras, falando da mulher que vem a dar à luz, por meio de figuras. Vem a hora quando não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos. Vocês não creem, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo eu não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, amém. Vamos orar. Ó Deus, eu creio, Senhor, nós cremos que a Tua palavra é a verdade, inspirada, tem autoridade sobre nós, discerne corações, provoca vida, mas também traz sobre nós discernimento do nosso próprio mal e do nosso pecado. Ó Deus, te peço que a suficiência do Espírito seja sobre mim, e que por meio dele venhamos a conhecer a Tua palavra muito mais do que a conhecemos, aqui e para além daqui, Senhor, no nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém. Como lhes falei, é despedida, é o último momento. Depois dessas palavras, Jesus vai sair com os discípulos, e eles vão ouvir uma oração de Jesus, e eles vão vê-lo suando sangue lá no Getsemane, eles vão vê-lo sendo crucificado, e na hora que Jesus for raptado, for pego por aquela escolta que vem para matá-lo, os discípulos serão dispersos. Jesus discerne uma coisa aqui no coração dos discípulos. Eles estão há 3 anos e meio, nem todos há 3 anos e meio, mas a grande parte deles, cerca de 3 anos e meio caminhando com Jesus. E Jesus faz um discernimento e provoca eles. Jesus diz: vocês ainda não conseguiram crer plenamente. O discernimento a respeito de quem eu sou está se clarificando para vocês. Eu tenho me revelado paulatinamente a vocês, e vocês têm crido à medida que eu me revelo. Falta ainda um aspecto da revelação que vocês não têm, e por isso vocês ainda não creem. Mas vai chegar a hora em que vocês vão crer plenamente, porque a revelação vai ser completa para vocês. Esse é o aspecto do texto. Jesus quer confortá-los e confrontá-los com uma verdade. A única coisa que faz o nosso coração viver em paz aqui na terra, o único alimento que traz para nós segurança existencial, é fé, é crer. Mas a fé, ela é abastecida, ela é concretizada na medida em que Deus se revela a nós. E a revelação a nós vem por 2 caminhos que a Bíblia sempre apresenta. Primeiro caminho, o caminho de Jesus, o discipulado, a relação pessoal e contínua com Jesus,
à medida que nos relacionamos com Jesus, com a sua palavra, com a oração, com a meditação, à medida que o buscamos, nós o conhecemos, e à medida que o conhecemos, nós cremos mais e mais. Mas o segundo aspecto que Jesus revela nesse texto, e é o que a gente precisa entrar nesse texto, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que o mundo não conhece, pode falar dele, pode até julgá-lo, mas o mundo não conhece porque o mundo não o recebeu. O Espírito Santo, Jesus diz, ele vos guiará a toda a verdade, ele ensinará a verdade e vos fará conhecer plenamente a verdade. Quando recebemos o Espírito Santo no ato da nossa conversão, na linguagem de Jesus, na hora que nascemos de novo, ele fala, a mulher quando está para dar à luz, ela sofre uma tensão, uma aflição, são as dores do parto, a insegurança, o que vai ser, como vai ser, será que eu vou sobreviver, será que o menino vai ser sadio, será que as coisas vão funcionar, todo aquele emaranhado de questões afloram, os sentimentos estão lá conturbados, mas de repente chora o menino, e de repente ela toma no braço, põe para amamentar, e aquela mulher se sente cheia, plena. Jesus usa essa figura para dizer como é essa regeneração. A regeneração é um processo de muitas vezes aflições, a gente não entende, a gente quer discernir, mas não consegue, a gente passa por uns processos de insegurança, às vezes a gente pergunta, será que eu sou salvo? Será que de fato Cristo me salvou? Será que eu mereço ser salvo? Perguntas, questões, aflições, que são a insegurança de alguém que ainda não foi plenamente convertido, de alguém que não foi plenamente regenerado. Mas quando o Espírito Santo nos convence, ele mesmo nos convence de toda a verdade e nos revela a imagem do Filho, fazendo-nos conhecer o Pai por intermédio do Filho. Nesse momento da regeneração, então nós temos uma alegria, e essa alegria, diz Jesus, ela é duradoura, e ela traz para nós a segurança existencial, a fé. Essa é a segurança existencial, a fé. E a fé seria os braços espirituais que Deus nos deu para acolher, para segurar toda a verdade de Deus. Tudo o que de Deus se pode conhecer, se pode receber, tudo o que Ele quisesse dar a nós. A fé é um instrumento que Deus nos deu, são as mãos espirituais com a qual nós acolhemos, abraçamos, nos apegamos e nos sentimos seguros e protegidos em Deus. É a fé. E a fé é dom de Deus, foi dada a você. E a fé, ela é o instrumento que o Espírito lhe dá, para que à medida que você conhece a verdade, você se aproprie dela. O texto trata dessa apropriação. Jesus está dizendo, eu queria dizer para vocês assim, eu vou falar as verdades logo todas, para que vocês não se percam, não se escandalizem, não debandem. Vocês serão dispersos, vocês fugirão, mas o que vai guardar vocês é a verdade. É quando eu revelar a vocês a verdade e o Espírito completar essa revelação no coração de vocês. Nesse aspecto da revelação, então Jesus introduz 3 coisas que são obra do Espírito. Claramente ele fala isso, e são obra do Espírito. Jesus está falando para os discípulos aqui, a obra do Espírito que ele faz no mundo, e que ele estava fazendo, o Espírito estava fazendo nos discípulos. A mesma obra que o Espírito Santo está fazendo no mundo, à medida que ele está salvando alguém,
e é a mesma obra que Ele está fazendo em nós à medida que somos salvos. Esses três aspectos da obra do Espírito tratam-se de confrontação e conforto. E a verdade, irmãos, é que é muito difícil ter conforto sem confrontação. E por outro lado, ter só a confrontação sem um conforto parece que não traz o equilíbrio. Veja o que Jesus diz: quando o Espírito vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E então Ele diz: do pecado, porque não creem. Veja que Ele não diz não crerão, mas Ele fala de uma expressão de ato contínuo, ou seja, na medida em que há revelação, eles continuam sem crer. Você deve ter tido a experiência, eu acho que sim, como cristão, de passar talvez um tempo tentando evangelizar alguém, anunciar a verdade a alguém, e a pessoa é como se ela resistisse à verdade, ela dissesse: eu não quero isso. Temos uma experiência familiar. Meu pai, depois que nos convertemos em casa, depois que o Espírito Santo nos alcançou, a minha mãe foi primeiro, depois ela levou os filhos para a igreja, e quando todos nós já éramos convertidos, começamos a orar no cultinho doméstico pela vida do meu pai. Meu pai passou 9 anos ao todo sem uma real conversão. Passamos esse tempo orando e pedindo a Deus: Senhor Deus, alcança o coração de papai. Falávamos para ele sobre o Evangelho, falávamos para ele a respeito do que é a vida com Deus. Ele via em casa, ele dizia: eu não tenho problema com isso, vocês podem ser crentes, vocês podem ir para a igreja, eu apoio vocês em tudo. Quando a gente foi chamado para o ministério, eu e minhas irmãs, ele disse: vão, é bom que vocês vão, não vejo problema, vão-se embora. Mas não cria. Jesus está dizendo, veja só, do pecado, porque não creem em mim. Qual é o pecado? Nós tendemos a pensar que pecado se trata de questões éticas, comportamentais. Nós pensamos assim: o pecado é quando alguém mente, o pecado é quando alguém rouba, o pecado é quando alguém adultera, quando alguém fornica. O pecado é esse. E entretanto, a raiz do pecado, ou seja, a essência que produz todos esses comportamentos, é incredulidade. Vou dizer para você como crente, preste atenção. Nós pecamos à medida que nós não cremos, e o mundo peca à medida que não crê. A nossa luta contra o pecado não se trata de lutar contra comportamento. A nossa luta contra o pecado se trata de se apropriar das verdades de Deus. Nossa luta contra o pecado é conhecermos a Deus. Quanto mais o conhecemos, quanto mais o amamos, quanto mais o recebemos, mais a nossa luta é real contra o pecado. Mas quando deixamos Deus e passamos a lutar contra o pecado, na verdade o que brota em nós é ainda mais incredulidade, é orgulho. Eu vejo, isso foi experiência minha, e eu vejo alguns irmãos vivendo esse mesmo tipo de experiência. Quando adolescente, jovem, eu lutava contra certos comportamentos que eu tinha em mim, e olhava e falava assim: não tem jeito, eu consigo parar uma semana, um mês, 15 dias, mas eu vejo de novo em mim o mesmo tipo de comportamento. Como é possível, Deus? E isso me levava a uma inquietação, e eu dizia: será que eu sou salvo? Como é que pode? Eu fico pecando, meu Deus, como é que é isso? Na verdade, naquela época, meu discernimento era tão pouco a respeito da cruz, a respeito do poder do Evangelho em mim, que eu vivia lutando contra comportamento.
E então eu vivia cheio de regras. Eu dizia: eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Eram regras que tentavam me tornar santo, viver a vida santo. Jesus diz: o pecado é concebido, é gerado, é produzido porque não creem. Creiam. E os discípulos dizem para Jesus: nós cremos agora porque tu já falas claramente. E então Jesus diz para ele: credes agora? Vocês serão dispersos. Ainda não. Quando o Espírito descer sobre vocês e começar a mostrar para vocês a incredulidade de vocês, na hora que o Espírito revela que nós não cremos plenamente na obra da cruz, no poder de Jesus, no poder do Espírito, quando não cremos plenamente na reconciliação com Deus, quando não cremos plenamente na santidade de Deus que foi imputada a nós, quando não cremos plenamente na justiça da cruz que foi dada a nós, e por isso somos justos diante de Deus. À medida que não cremos, não vivemos. Citando Shakespeare, de forma cristã: creio, logo existo. Creio. Creio. Esse é o ponto, irmãos. O Espírito, quando vier, ele convencerá o mundo do pecado. Do pecado porque não creem em mim. Mas convencerá o mundo da justiça. E ele diz: da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E isso parece ser um mistério, porque ele está dizendo para os discípulos assim: eu vou e volto, e aí a gente vai se encontrar. Mas ele diz agora: eu vou para o Pai e não me vereis mais. A justiça de Deus é manifestada no momento em que Jesus é morto naquela cruz. Na hora que ele paga pelo meu pecado, na hora que ele é crucificado pela minha iniquidade, na hora que o castigo que me traz a paz está sobre ele. E então naquele momento eu sou declarado justo. Mas nesse momento Jesus é abandonado pelo Pai porque não suporta, Deus não suporta a iniquidade. E então Jesus desce até o inferno, vence os principados e potestades, e com o poder da ressurreição ele ressurge e volta ao Pai. Na hora que ele volta ao Pai, a justiça está completa. O que Jesus quer dizer com isso é que a justiça de Deus foi satisfeita plenamente pela obra dele. A justiça de Deus não será satisfeita pela nossa justiça, conquanto eu e você precisamos viver a justiça, mas viver o caminho que ele preparou de antemão para que andássemos por ele, não tentarmos fazer a justiça. E aqui eu quero falar mais uma vez sobre nós. Quando somos humilhados, quando os nossos direitos são cesseados, quando somos desrespeitados, em nós se inflama o senso de justiça. E alguns de nós confundem esse senso de justiça dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E a gente acha que essa justiça própria, porque fomos humilhados, porque fomos de alguma maneira desrespeitados, a gente acha que agora está na hora da justiça. Mas Jesus está falando aqui sobre a justiça da obra dele. E ele está falando: bem-aventurados, felizes somos eu e você quando temos fome da justiça dele. E que justiça é essa? É a justiça dele ter pago cabalmente a nossa iniquidade. Eu e você nos apropriamos por meio do Espírito. Preste bem atenção, irmão. Eu e você nos apropriamos por meio do Espírito de uma confissão.
Porque o Espírito revela para nós, eu e você fomos de uma vez para sempre justificados. Você é justo, você é santo, porque o Espírito declara pela palavra e declara no seu coração que essa obra de Cristo foi para você. Mas se eu e você não nos apropriamos, não pela fé nos agarramos no que a cruz nos dá, então o Espírito Santo está nos revelando isso. O Espírito está dizendo, Ele está lá, não aqui. Para o mundo isso significa que a perdição é o estado contínuo. Afinal de contas Ele está lá e não aqui. E para nós significa que eu e você estamos lá com Ele, porque nós estamos em Cristo. Por isso eu e você já habitamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas isso é um mistério profundo. E Paulo, quando fala do Evangelho como sendo essa reconciliação com Deus, de maneira que vemos Deus face a face, Paulo usa essa expressão mistério, porque é pela fé. É pela fé que o Filho e o servo de Deus vivem agradando a Deus. E por último, ele diz do juízo. Do juízo porque o príncipe desse mundo, aquele que se diz autoridade sobre a vida dos homens, ele já está condenado. O diabo já perdeu o seu poder pela obra de Cristo na cruz. E conquanto eu e você, anunciamos que o mundo jaz no maligno e é bíblico, e eu e você sabemos que isso é verdade, muitas vezes nós o dizemos de uma maneira melancólica, de uma maneira sem fé, como se o mal fosse sempre prevalecer, como se o mal, como se o diabo tivesse um poder imperial, onde não há um outro rei sobre ele. O que Jesus está dizendo é que aquilo que nós, seres humanos, quando fomos criados, recebemos de Deus, que foi sermos nós os reis da terra, aquilo que nós entregamos ao diabo, e o diabo se tornou príncipe desse mundo, Jesus está dizendo, eu tomei de volta. Na minha obra lá na cruz, eu tomei de volta o império desse mundo e ele é meu. O reino de Deus é meu. E o reino de Deus inclui o mundo. Por isso eu domino. O diabo, veja só, nas palavras de Jesus, já está condenado. Preste atenção, irmão, não está falando será condenado. Isso faz uma grande diferença para quem crê. Porque quem crê sabe que não está mais debaixo da égide nem do poder do maligno. E o maligno não lhe pode tocar. Mas quem não crê vive sobre essa superficialidade, achando que o tempo todo existe uma tensão e um domínio, como se outra força e outro poder, o poder do mal, o poder do maligno, do diabo, pudesse ainda reger a sua própria vida. E quanta gente cristã vive manietada dizendo assim, é porque o diabo, é porque o diabo, é porque o diabo. Você está passando por luta, está passando por provação, está passando por desencantos, por frustrações, por tristeza. Então você diz, é o diabo. Eu preciso dizer para você, baseado no texto, que não é por causa do diabo, é por causa da sua falta de fé. Porque na hora que você se apropria do amor de Deus revelado por você na cruz, você se sente a pessoa mais especial do mundo. E é por isso que Jesus disse, olha, vocês vão ter aflições. Vocês vão ter.
Eu não estou prometendo para vocês uma vida de conforto. São embates, são duros, são cruentos, são muitas vezes injustos, como foi comigo o próprio Jesus. Mas tem um ânimo. Como ter ânimo se a gente está sendo desmerecido? Como ter ânimo se a gente está desiludido? Como ter ânimo se a gente está sofrendo afrontas? Como ter ânimo se a gente está humilhado? Como ter ânimo se estamos desempregados? Como ter ânimo se a nossa família está aos frangalhos? Como ter ânimo? Ele disse: vocês vão passar por aflições, mas tem um ânimo em mim. Vocês estão em mim. Eu já venci tudo isso. Eu não vou vencer, eu já venci. Tudo isso está debaixo do meu domínio. Porque eu fui lá no inferno. O que era de vocês, o que seria para mim, a minha punição eterna, Jesus enfrentou face a face e sofreu na pele. Mas aí chegando lá, o justo de Deus com a justiça de Deus se levantou e tomou do diabo o seu poder, e tomou as chaves da morte e do inferno, e se levantou ressurreto, cheio de autoridade e de glória para sempre. Amém. Tenham ânimo, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Amém. Por isso, irmão, o Espírito Santo atua em nós, nos confrontando. Olha o pecado, você não crê. Mas quando ele faz isso, ao mesmo tempo ele diz: eu estou operando em você, tenha ânimo, e nos conforta. O mesmo Espírito que diz para nós é pecado, é o mesmo Espírito que diz para você: você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. É o mesmo Espírito, sem falsas ilusões, mas chamando você para a fé. Eu preciso dizer para você, é aqui que se encaixa a nossa obra missional. Porque o mundo, esse mundo descrente, o mundo que não conhece a Deus, está agonizando na sua própria incredulidade. Está perecendo, está morrendo. Eles estão no sufoco existencial. E eu e você podemos dizer, não apenas com a boca, mas com o coração. Podemos dizer com a nossa oração, podemos dizer com a nossa fé, que temos um Deus real. E quando Ele, qualquer um que seja, um perdido que nos vê, que nos conhece, que nos ouve, quando Ele ouve o anúncio de que Deus é verdadeiro, e que o Deus que opera em você na hora da aflição, o Deus que lhe motiva, lhe dá bom ânimo na hora do desespero, o Deus que faz você ressuscitar dos mortos, quando Ele vê isso, Ele diz: que Deus é esse? Eu quero esse Deus para mim. Por isso, talvez, falo talvez, tá? O maior instrumento de Deus para revelar ao mundo a obra de Cristo seja o nosso sofrimento. Vou repetir. Talvez o maior instrumento de Deus para revelar ao mundo a obra de Cristo seja o nosso sofrimento. É nesse ponto que o mundo diz: eu não entendo como é que ele pode crer, como é que ela pode crer, como é que pode estar feliz, como é que pode ter esperança. Eu não entendo. Que Deus é esse? Por favor, me mostra que Deus é esse. Queria desafiar você, irmão. É um desafio mesmo. Desafiar você em crendo, chamar pessoas para crerem. Eu penso uma estratégia muito simples. Chamar alguém que você conhece, talvez do prédio, talvez da vizinhança, talvez do trabalho, mas alguém que não conhece a Deus. Não alguém que é de outra igreja, mas alguém que não conhece a Deus, você chamar. Dizer: semanalmente, vamos nos encontrar, vamos ler a Bíblia. Você quer conhecer a Bíblia? Você quer conhecer a Deus? Semanalmente,
Se alguém fizer isso com você, disser, rapaz, eu preciso, eu estou precisando, eu quero. Vou dizer para você, irmão, se alguém começar a ler a Bíblia com você, e você realmente crer, vou lhe dizer, você será instrumento de Deus para pessoas serem salvas. Pessoas serem salvas. Talvez seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa vai demorar 7, 9, 12 anos. Mas talvez o seu vizinho, o seu colega de trabalho, vai demorar 6 meses. Irmãos, eu e você somos sal e luz. Está na hora de salgar, está na hora de iluminar. Se cremos, no meio das aflições, nós temos um ânimo, bom ânimo. Ele venceu por nós. Amém, irmãos? Vamos orar? Queria convidar os presbíteros para virem para a ceia, para no meio desse anúncio a gente ser provocado pelo Espírito para provar e conhecer melhor a presença de Jesus real entre nós. Queria convidar os presbíteros para virem para cá, convidar toda a igreja a orar. Se tem uma coisa que a gente poderia pedir hoje é: Senhor Deus, me dê fé e intrepidez para pregar o Evangelho. Me dê fé, Senhor, e intrepidez para pregar o Evangelho. Vamos orar? Ó Senhor, Senhor nosso, Tu és tão poderoso, tão lindo, tão majestoso. Na Tua presença, Senhor, nós temos essa grande alegria, esse consolo, esse poder, esse privilégio de sermos também confrontados. Ó Deus, ajuda-nos a crermos mais e melhor. Ajuda-nos a percebermos, discernirmos. E naquilo que Teu Espírito for anunciando a nós, nós recebermos com fé, Senhor. Aumenta-nos a fé. Por outro lado, ó Deus, eu Te peço que nos ajude a sermos missionários, a entrarmos nesse mundo com vontade de alcançar o perdido, com vontade de anunciar a salvação, anunciar o Deus que é eterno e vive para sempre, anunciar que o Senhor venceu a morte e o inferno. Ajuda-nos, ó Deus, isso eu Te peço no nome de Jesus, amém, Senhor Deus.